Livros, jogos eletrônicos e cinema são os gêneros culturais preferidos dos brasileiros nas capitais. É o que diz o resultado da pesquisa Cultura nas Capitais. O estudo mostra que um total de 62% dos entrevistados afirmam ter lido livros nos últimos 12 meses. 51% acessaram jogos eletrônicos e 48% foram ao cinema. Já as atividades menos consumidas são concertos, saraus e feiras de livros. 71% dos entrevistados nunca assistiram a um concerto, 66% nunca foram a um sarau e 44% nunca frequentaram uma feira de livros. A pesquisa também apresenta dados importantes sobre as atividades culturais nas capitais. As cidades do Sul, como Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, lideram em diversos indicadores. Porto Alegre está na frente em leitura de livros, com 72%. Florianópolis se destaca na frequência a museus, com 37%, e shows de música, com 56%. O Rio de Janeiro aparece no topo do ranking, com 57% para cinema e 32% para teatro. Quanto à participação em dança, Manaus está na frente, com 32%. O secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, reforça a importância desses dados para a elaboração de políticas públicas do Ministério. Entender os hábitos da população, os lugares de cultura que se costuma frequentar, é fundamental na hora em que a gente qualifica as políticas, faz os investimentos, garante financiamento, mas, sobretudo, também entender quantas pessoas não estão acessando e por que não estão acessando iniciativas de cultura no país. E buscar também, através das políticas de cultura, formas de trazer o conjunto da população, né, para o hábito de consumir cultura, consumir arte. Quando se fala em gênero e raça, a pesquisa mostra que há diferenças significativas no consumo cultural. No que diz respeito à leitura, as mulheres demonstram maior engajamento. 65% afirmaram ter lido pelo menos um livro no ano anterior à pesquisa, em comparação com 59% dos homens. No universo dos games, a situação se inverte. 54% dos homens jogam jogos eletrônicos contra 49% das mulheres. O levantamento revela ainda que pessoas brancas são maioria no acesso em 7 das 14 atividades analisadas. No entanto, também indica que o interesse por atividades culturais é maior entre as pessoas negras, especialmente por shows, festas populares, museus, teatro e dança. No entanto, elas enfrentam barreiras para transformar esse desejo em participação efetiva. 56% das pessoas negras afirmaram ter grandes interesses por shows, mas apenas 44% conseguiram comparecer a algum evento. Se esse público potencial tivesse acesso facilitado, o percentual de participação poderia chegar a 67%, equiparando-se ao dos brancos. A pesquisa Cultura nas Capitais foi produzida pela J. Leiva Cultura e Esporte com patrocínio do Itaú e o Instituto Cultura Vale por meio da Lei Rouanet e realização do Ministério da Cultura. Para saber mais sobre o estudo, acesse culturanascapitais.com.br ou o site do Ministério da Cultura, gov.br/cultura. O Desenrola Rural já está disponível para agricultores familiares e cooperativas. O Programa de Regularização de Dívidas e Facilitação de Acesso ao Crédito Rural da Agricultura Familiar permite o refinanciamento de débitos com descontos de até 96%. A ação também facilita o acesso ao crédito rural. A iniciativa é destinada a um público potencial de 1 milhão de agricultores familiares. Para aderir, basta procurar uma agência bancária e solicitar a renegociação.
O Desenrola Rural é destinado a agricultores familiares, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais, cooperativas da agricultura familiar, produtores com dívidas do Pronaf, além daqueles com pendências relacionadas a cartões e empréstimos nas instituições financeiras. O programa vai atender as pessoas que estão inadimplentes há mais de um ano. O Brasil tem quase 5,5 milhões de agricultores familiares. Desse total, mais de 1.300.000 têm alguma dívida financeira. Para o agricultor familiar que tiver pequenas pendências, como contas de água, luz ou telefone, não vão ocorrer impedimentos para aquisição de novos créditos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. O plano de trabalho que define novas regras para o pagamento das emendas parlamentares foi assinado pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira, dia 26, liberando o pagamento das emendas em caráter liminar. Assim, a reunião marcada entre os presidentes da Câmara e do Senado, membros da Advocacia da União e o ministro Flávio Dino, marcado para quinta-feira, dia 27, que trataria do assunto, foi desmarcada. O documento define que a partir do exercício financeiro deste ano, para que uma emenda seja empenhada, será necessário fazer a identificação do parlamentar que a indicou e da instituição que irá receber os recursos. Elaborado pela Advocacia Geral da União e pelo Congresso, o plano garante mais transparência, rastreabilidade e melhor acompanhamento dos valores destinados às emendas parlamentares, que vale para as de comissão, de bancada e de relator. Algumas melhorias no portal da transparência que estão previstas no documento já foram implementadas, como mais filtros de detalhamento, a integração de dados da emenda com a relação de convênios associados, melhor detalhamento de repasses nacionais com filtros que mostram onde os recursos serão aplicados. Com relação aos questionamentos feitos pelo STF sobre as emendas pagas às organizações não governamentais, o plano de trabalho detalha as medidas que estão sendo adotadas. O início do julgamento sobre a decisão do ministro Dino está marcado para esta sexta-feira, dia 28, no plenário virtual do STF e deve terminar na próxima quarta-feira, dia 5 de março. Reportagem Lívia Brás. A primeira etapa da Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, solucionou 35 casos entre setembro de 2024 e janeiro de 2025. A iniciativa utilizou a ampliação da base de dados genéticos, permitindo a identificação de pessoas sem identidade conhecida por meio da compatibilidade de DNA com familiares. Na segunda fase da mobilização lançada nesta quarta-feira, dia 26, o foco é a capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, e do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para melhorar a identificação de indivíduos acolhidos em hospitais e instituições de longa permanência. Para isso, foi elaborada uma cartilha com diretrizes e protocolos, facilitando o encaminhamento de casos às autoridades competentes. A campanha também prevê a criação do Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas, o fortalecimento das polícias civis e da perícia, além do desenvolvimento de uma rede intergovernamental para enfrentar o problema de forma coordenada. A expectativa do Ministério é que essas medidas aumentem o número de identificações e permitam a reunificação de mais famílias. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Vendas nos supermercados voltam a crescer. Em janeiro, o aumento foi de 2,22% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira do Setor, a Abras. Para a entidade, fatores como a queda do desemprego e o crescimento da renda da população foram decisivos para o aumento das vendas, já que quando a população tem mais dinheiro para gastar, o supermercado costuma ser uma das primeiras opções. Além disso, também pesa a injeção de dinheiro na economia, por exemplo, com a liberação de lotes milionários de restituições do imposto de renda e programas sociais. A Abras, porém, mostrou preocupação com o avanço da inflação, que reduz o poder de compra do consumidor e faz com que ele tenha mais cautela na hora de encher o carrinho.
Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Anvisa cancela a venda de mais de 40 pomadas para fixar ou modelar o cabelo. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são 47 produtos que não atendem aos critérios estabelecidos para essa categoria de cosméticos. O órgão informou que são de empresas que não se adaptaram às exigências de uma nova resolução. A agência reforça que só produtos regularizados podem ser fabricados e comercializados e que o descumprimento da norma configura infração sanitária. Os fabricantes estão sujeitos a multa, cancelamento de registro e interdição do estabelecimento. Segundo a Anvisa, a maioria dos produtos cancelados foi por descumprimento de um artigo que determina a adequação dos processos, como cópia de licença sanitária, arte da rotulagem contendo modo de uso e quantidade e declaração da empresa atestando a segurança da pomada capilar. A lista de produtos está no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o gov.br/Anvisa. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Brasil já registrou 439.441 casos prováveis de dengue em 2025. O coeficiente da doença para 100 mil habitantes está em 206,7 e 177 pessoas já morreram em decorrência da dengue neste ano. Ainda há 413 óbitos em investigação. Os dados são do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde até 22 de fevereiro, atualizados em 26 de fevereiro. Apesar dos registros até a semana epidemiológica 8 de 2025 serem menores do que da semana 8 de 2024 e ainda, mesmo que a taxa de positividade tenha caído 22,7% na terceira semana de 2025, compreendida de 12 a 18 de janeiro, e para 19,3% na quarta e quinta semanas de 19 a 1º de fevereiro, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed, afirma que o índice é alto. Além disso, a Abramed revela que os números de janeiro deste ano sobre a dengue são os maiores desde outubro de 2024. O estado de São Paulo concentra o maior número de casos e de mortes por dengue em 2025, com quase 247 mil registros de casos prováveis e 126 óbitos, conforme dados do painel do Ministério da Saúde. Já o painel de arboviroses do estado de São Paulo, com dados até 27 de fevereiro, apontam que, em território paulista, houve mais de 256 registros de dengue e 151 óbitos. Minas Gerais tem o segundo maior número de casos prováveis de dengue no país, totalizando pouco mais de 49 mil, com coeficiente de incidência em 230, 6 óbitos e 512 casos graves da doença. Paraná aparece logo em seguida, com 25.053 registros de dengue, coeficiente em 211,9 e 6 óbitos. No Brasil, o Acre possui o maior coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, sendo 711,2. Entretanto, o estado está em 10º lugar em relação aos números de casos, com 6.263 registros de dengue e 3 mortes pela doença em 2025. Na última terça-feira, 25 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do anúncio de acordo para a produção em larga escala da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. Conforme o anunciado, a partir do ano que vem, serão 60 milhões de doses anuais, com possibilidade de ampliação de acordo com a demanda e a capacidade produtiva. Atualmente está em curso no país a oferta de imunizantes contra a dengue destinados a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos no SUS em áreas prioritárias. Reportagem Bianca Mingotti.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária para março continuará verde. Isso significa que os consumidores de energia elétrica não terão custo adicional nas contas de energia. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária permanece verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no país. De acordo com a ANEEL, com o período chuvoso, os níveis dos reservatórios melhoraram, assim como as condições de geração das usinas hidrelétricas. Por isso, o acionamento de usinas termoelétricas, que possuem energia mais cara, não é tão necessário. Mas a ANEEL reforça que, mesmo com condições favoráveis de geração, é importante manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa que a Sesgran Rio, banca responsável pelo Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, vai precisar de tempo adicional para processar as listas finais do certame. A previsão é que o resultado seja divulgado ao longo do dia e não mais às 10 horas como inicialmente previsto. O adiamento ocorre devido ao tratamento dos candidatos sub júdice. Eles vão ser classificados de forma separada, refletindo a posição que ocupariam caso estivessem em situação regular. A medida segue decisões judiciais e busca garantir que nenhum candidato nessa condição ocupe uma vaga destinada a outro classificado pelo critério administrativo. Segundo a pasta, as características do CPNU exigem reprocessamento contínuo das listas, já que qualquer alteração pode impactar centenas de candidatos. O Ministério assegura que as providências estão sendo tomadas para a correta organização dos resultados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com